Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vera e vemos mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje é sobre ângulos. O que é ângulo? Ângulo é uma abertura formado entre duas semi-retas de mesma origem. Observe o nosso exemplo. Eu tenho um segmento de O para A, que forma uma semi-reta infinita, e outro segmento de O para B, que forma uma semi-reta infinita. Essa abertura entre essas duas semi-retas dá origem a um ângulo. Essa letra O que nós temos aqui, que é o ponto do encontro das duas semi-retas, vamos chamar de vértice, que é onde forma o ângulo. Então, eu tenho a semi-reta O passando pelo ponto A infinito e a semi-reta O passando pelo ponto B infinito. O encontro dessas duas semi-retas forma uma abertura que chamamos de ângulo. E a origem O podemos chamar também de vértice. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de ângulos que encontramos no nosso dia a dia. Eu tenho um ângulo formado pela vela deste veleiro. Observe aqui, ó, nessa linha vermelha, a vela do veleiro aqui, ó, forma um ângulo. Eu tenho esta semi-reta que vai dessa origem até em cima e o outro segmento. Aqui, nesse encontro desses dois segmentos, vai formar um ângulo. Exatamente nesse ponto aqui que eu estou passando o laser. Outro exemplo de ângulo. Podemos observar aqui nessa estrutura dessa ponte, essa parte vermelha, o encontro desses dois segmentos aqui forma um ângulo. Nesse corrimão aqui da escada, também eu tenho uma outra situação aqui de ângulo. Então, podemos identificar facilmente várias situações de ângulo no nosso dia a dia, nas ruas de nossa cidade. Poderíamos também fazer aqui, ó, onde eu estou passando o laser. Essa aqui é uma outra situação também, que junta dois segmentos e forma um ângulo. E assim em tudo que podemos imaginar. Por exemplo, na parede da nossa casa, o encontro de uma parede com outra forma um ângulo também. E em outras várias situações do dia a dia. Vamos observar a figura para a gente poder entender. A figura é formada pelas semi-retas O até A e O até B. Eu tenho duas semi-retas. Olha o sentido dela. Por que eu digo que elas são semi-retas? Porque ela tem sentido infinito. Essa seta indica infinito. Então, essa semi-reta começa do O, que eu vou chamar de origem, e vai até o ponto A infinitamente. Eu tenho a outra semi-reta do ponto O e passa pelo ponto B infinitamente. As semi-retas O, A e O, B formam um ângulo que vamos chamar de ângulo AOB. Esse ponto O, que é a união das duas semi-retas, vamos chamar de vértice do ângulo. As duas semi-retas se unem, forma o ponto de origem O, que vamos chamar de vértice do ângulo. Então, aqui eu tenho a formação do ângulo, formado pelas duas semi-retas O
AOB. Vamos ver agora ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São aqueles que possuem a mesma abertura. Observa a figura. Aqui eu tenho uma semirreta de origem O passando por A, origem O passando por B. Essa abertura das duas semirretas formaram o ângulo OAB. A mesma coisa eu tenho o segmento da semirreta E passando por C, a outra semirreta E passando por D. Essa abertura do encontro das duas semirretas chama ângulo. E esse ângulo é formado pelo vértice E. E elas possuem exatamente a mesma medida. Por exemplo, se aqui fosse 35 graus, aqui também seria 35 graus. Então, quando isso acontece, vamos dizer que são ângulos congruentes. Observando as figuras ao lado, verificamos que os ângulos AOB e ângulos CED são congruentes, pois têm a mesma abertura, ou seja, possuem a mesma medida. Esse ângulo aqui é a mesma medida desse outro ângulo aqui. Se aqui for 35 graus, aqui também é 35 graus. Então, eles são ângulos congruentes. Portanto, podemos dizer, nesse caso, que todos os ângulos nos quais OAB foi dividido são congruentes ao ângulo COD. Observa aqui essa figura. Eu tenho a semirreta OA, a semirreta OB, e nessa abertura do ângulo foi passado outras semirretas OC, OD, OE. Formou 4 ângulos e eles são exatamente iguais. Se eu pegar um pedacinho de um ângulo desse, por exemplo, esse ângulo COD, que é esse que está pintadinho, e trazer para cá, os outros 3 ângulos possuem exatamente a mesma medida. Ou seja, eles são ângulos congruentes. Cada um desses segmentos, dessas semirretas que estão aqui, cortando o ângulo na origem O, são exatamente iguais, possuem a mesma medida. O ângulo ele pode ser classificado de algumas maneiras. Vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de classificação do ângulo. Quando é que o ângulo ele é nulo? Quando ele está na origem. Aqui eu tenho o ângulo KOG exatamente na origem. Então, ele é classificado ângulo nulo, porque ele tem 0 grau. Essa figura é um transferidor. Ele é usado para medir ângulos de uma figura, desenho de ângulos. Esse transferidor ele é um instrumento escolar, onde se usa em sala de aula para fazer medição de ângulo. E exatamente nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um ângulo de 0 grau, então ele é chamado de ângulo nulo. Vamos ver mais outros tipos de ângulo. Agora eu tenho o ângulo meia volta ou raso. O ângulo meia volta é a metade da nossa circunferência aqui do transferidor. Esse ângulo meia volta ele é 180 graus. Ele não muda.
é a metade, é a meia volta ou raso de um ângulo, 180 graus. Outros exemplos, eu tenho um ângulo agudo. O ângulo agudo, ele vai de 0 grau a 89 graus. Esse espaço aqui são ângulos agudos. O ângulo reto, ele mede exclusivamente 90 graus. Se o ângulo for 91, ele não é um ângulo reto. O ângulo reto é exclusivamente 90 graus. O ângulo obtuso são ângulos maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ângulo de 180 graus que é chamado de ângulo obtuso. E eu tenho o ângulo de uma volta. O que é o ângulo de uma volta? É quando no transferidor a medida do ângulo dá uma volta completa. Então, o ângulo de uma volta ele é medido 360 graus. Ok, gente? Então, na próxima aula vamos ver mais alguns tipos de ângulos. Fiquem todos com Deus. Até mais.